Oi, eu sou Luciana Loli Brasil e hoje nossa aula vai ser sobre gardening, o assunto, né? Mas é claro que a gente não vai só aprender sobre gardening, jardinagem, né? Que aí, vai lá. Então o diálogo vai ser contracting a gardener, contratando um jardineiro. To have é o verbo no presente simples. A gente está primeiro no presente simples. A gente não foi para o passado ainda, eu acredito, né? E summer and winter time, vocabulary days of the week and months, vocabulário dias da semana e meses. And the year of months of the year and seasons. Então, e estações do ano. Modal verb, que é o verbo can, no sentido de ability, e plants. Eu tô com a voz assim para dentro porque eu tava calada. Deixa eu engolir aqui uma água. E antes da gente ir direto para esse assunto, como eu tenho falado para vocês, pratiquem verbo como o meu professor me ensinou, né? Eu afasto o microfone porque eu não gosto desse som da água descendo não, então eu imagino que deve ter gente que não gosta também. Mas vamos lá. Então, vamos para alguns verbos, porque aí vocês vão ver verbo querendo ou não, né? Vamos logo do começo da aula. Então, a parte de verbo no meu texto está na página 156. Não, depois da bibliografia, 196 depois da bibliografia. A bibliografia de onde eu pesquisei, eu saí pesquisando, para não ser só da minha cabeça, né? Daí se vocês quiserem pausar para ver, jogos e cursos de inglês grátis, que não são meus, diga-se de passagem. E essa pesquisa é de 2013. Pronto, os verbos aqui, né? Para vocês poderem ver. Tem os regulares e os irregulares. Vamos pelos regulares. Olha lá. Então, temos aqui uma lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 verbos regulares com letra A, né? E aí, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem pegar esses verbos, copiar, no caso de vocês não vão copiar, mas eu vou colocar na descrição do vídeo, porque aí vocês podem copiar e ir lá treinar, fazer frases, essas coisas assim. Então eu vou já colocando aqui, embora ele não reconhece esse pontinho aqui, mas enfim. Então, o verbo no infinitivo, esses verbos tem o to no final, na frente, né? É to accept, mas na hora de conjugar você não vai, se você for conjugar no presente, você tira esse to. Esse to é para o infinitivo. O que é infinitivo? Cantar, falar, estudar, né? Aí temos aqui to accept, aceitar. To add, adicionar. Vocês sabem muito bem porque tem muito no YouTube, né? Não, no Facebook. To add, adicionar. To admire, admirar. To admit,
admitir. To advise, avisar. To afford, ou afford, ter condições de pagar alguma coisa, por exemplo. To agree, concordar. To alert, alertar. To allow, ou allow, permitir. To amuse, entreter. To analyze, analisar. É com S, viu? Não é com Z não, mas a pronúncia pelo menos eu escuto analyze. Depois eu coloco para a mulher do Google pronunciar. To announce. To announce. Tá vendo aqui o O, tem som de on, né? Announce. Anunciar. To annoy, aborrecer. Quando você diz you are annoying, você é chato. To answer, responder. Lembra que o povo diz answer the question, responda a pergunta. To apologize, se desculpar. To appear, aparecer. To applaud, aplaudir. To appreciate, apreciar. Então, você lê como se tivesse um X. Appreciate. To approve, aprovar. To argue, argumentar ou discutir. To arrange, arranjar, organizar. To arrest, prender, levar para cadeia, por exemplo. To arrive, chegar. The airplane arrives. Então o avião chega a tal hora. To ask, perguntar. Se você tiver alguma pergunta, ask me, pergunte-me. To attack, atacar. Não, aqui é attach. Attach é quando você adiciona alguma coisa, você junta. Como é o nome? Anexa. Né? Por exemplo, attach the file. Então, coloque o. Você lembra em e-mail quando você anexa o arquivo. Então, attach pode ser traduzido como anexar. To attack, atacar. To attempt, tentar ou atentar. Né? Um atentado, por exemplo. Attend, quando você assiste a aula, você attende a aula, você está presente naquele lugar. Né? Attract, atrair. E avoid, evitar. Ok? Então esses são os verbos que vocês vão treinar em casa. Como é que vocês vão treinar? Vocês vão lembrar no presente, a terceira pessoa. Por exemplo, eu vou pegar aqui o verbo to add. Não, accept. Pronto. Você tira o to e vai conjugar o verbo sem o to. Para lá, copiar. Você vai treinar em casa. Pode fazer frase ou você pode conjugar como a gramática tradicional. Aí você pode dizer I accept
your proposal. Eu aceito sua proposta. Aí você pode pegar a mesma frase, só que você só vai mudar a conjugação. He, como é início de frase, tem que ser letra maiúscula, né? Mas o I sempre é maiúsculo. É claro que na internet você vai ver gente falando com o I minúsculo, mas a internet, no bate-papo, a gente fala rápido demais. Então aqui, he accepts, porque tem terminado, não é terminado com CH, SS, X, O, não termina com nada disso, né? Então só coloco S nessa regra aí. Vamos ver um que termina com CH. Sim, faltou o resto, né? As outras pessoas. Então, para he, she, it, é igual ao he, né? Accepts. Por exemplo, eu vou falar Keila, minha professora. Keila accepts, porque é ela, né? Então, accepts your proposal, ok? Se for nós, eu e você, you and I, você e eu. Accept, tira o S e temos aceita sua proposta. Ou eu posso dizer we accept your proposal. Se for você e ele, you, he and you accept your proposal, sem o S, notou? Então deixa eu separar aqui o E com S para vocês poderem ver a diferença, entendeu? Então, quando não for terceira pessoa do singular, não aceita S no final. Agora vamos tentar. Deixa eu terminar aqui só por terminar mesmo. Cadê, gente? Nesse caso aqui tem o he, mas tem you. Então o sentido aqui não é he. O sentido é vocês. Ok? Então, you all, vocês todos, accept your proposal. They accept your proposal. Por exemplo, Kayla and her husband, e o esposo dela, accept your proposal. Então eles aceitaram sua proposta. Agora vamos para outro verbo, um que tenha CH para vocês poderem entender aqui. Vamos lá. Um verbo com CH. Temos aqui attach. Então attach. Vamos lá. Attach. Tem esse som fricativo que é tch. I attach. Tira o to aqui, viu? Tira o to. I attach the file in the email. Pode ser pode ser também porque quando você coloca, você gruda ou bota dentro de um arquivo ou
uma coisa que não fazia parte dele, você também está adicionando, você está attaching, né? É, a minha carta como é o nome? Cover letter goes attached with that. Então vai junto. Então I attach the file in the email. Eu adicionei o arquivo no e-mail. E aqui eu estou escrevendo e-mail junto porque eu vejo eles escrevendo muito junto. Se quiser botar separado tracinho e-mail, pode colocar. Não tem problema. Eles vão entender, eles que eu digo que falam inglês, né? Agora bora lá, pegar aqui sheet. Então como é que vai ficar para sheet? Lembra a regra quando termina em CH, SS, SH, X, SS, e O, você acrescenta ES no final, não era isso? Então para você tem que praticar para lembrar, sem praticar não vai lembrar. E quando termina em Y, depois de consoante, troca o Y pelo I e acrescenta ES. Não é isso? Então bora lá. Attaches. He attaches. She attaches. It attaches. Kayla attaches. The file in the email. Ok? Deixa eu tirar o eu aqui porque eu copiei tudo. Ele. Eu vou dar uma distância aqui para você entender o que é que eu estou escrevendo. Ela ele, ela ou isso, né? Que é o neutro. Então, tanto pode traduzir como ele, ela ou isso, ou não pode ser o passado, não. Adiciono é o presente. Eu não sei porque eu estou traduzindo. Adiciono, adiciona. Tem que prestar atenção na tradução. Adiciona. Aí tem gente que diz assim: você não deve estudar inglês traduzindo. Sim, como é que você vai ser tradutor se você não treinou traduzir? Né? Então, Keila adiciona o arquivo no e-mail, ao e-mail. Tá aqui ao e-mail, né? Para ficar mais bonitinho. E como é que fica como eu falei para vocês, só pergunto para relembrar, mas como é que fica? You, he, she, you, we, they. Fica, bora pegar esses daqui. Esses exemplos que eu tinha dado antes. You, ou he and you. Deixa eu botar aqui, que tá difícil segurar aqui e escrever.
Quem era que eu usei como exemplo? Bora lá. Nós, primeiro nós, né? Que é a ordem. We attach. Nós adicionamos, porque é o mesmo do you. He and you. Você e ele. Ele e você. Attach. They touch. Ok? Então, é assim. Então, só mudou para he, she e it no presente. Isso é o presente no indicativo dos outros verbos. Então, todos esses outros verbos regulares, né? Aí você diz, e os irregulares não seguem? Seguem também a mesma regra. Bora pegar aqui um irregular. Porque eu tô trabalhando primeiro os verbos regulares, depois os irregulares. Mas se vocês quiserem trabalhar os irregulares, bora lá. Que é muito... Cadê? Verbos irregulares. Bora lá. Com letra A. Temos aqui com a letra A, verbos irregulares. Arise, to arise. Passado, arose, arisen. Então, surgir, erguer-se, ergueu-se das cinzas, né? Awake, acordou, acorda. Desculpa, arise, surgir, erguer-se. Awake, to awake, despertar. Então, como é que fica aqui quando a gente usa esses daqui, né? Olha lá. Fênix, bora lá, Fênix. Fênix é ele ou ela, mas como você não sabe se é masculino ou feminino, então é it. It arises. Pronto. Por quê? Porque o verbo irregular, ele só vai ter a diferença, com exceção do verbo to be e do verbo to have, ele só vai ter diferença na hora de passar para o passado, né? O verbo to be não. O verbo to be tem a regra dele, o verbo to have tem a questão dele, né? Mas Phoenix arises from dust, ou da poeira não, da ashes. Ok? Então, from the ashes. Fênix ergue-se das cinzas, né? Fênix ok? Então, temos aqui os exemplos com verbos regulares e verbos irregulares, ok? Então, eu vou pegar os irregulares e colocar na lista também. Mas isso é o presente que você segue essa regra. Não vamos pegar esse passado aqui, não vou nem botar o passado para vocês não confundirem. Vou botar aqui embaixo o nome irregular. Irregulares. Esse. E esse. Não vou colocar a tradução porque na aula você está ouvindo a tradução. Se eu colocar a tradução, você não vai assistir a aula, né? Ai, meu Deus. Então, bora lá. Regulares. Então, temos aí para vocês treinarem escrevendo, né? Escreva, não digite não, escreva, que é para a sua cabeça lembrar, né? Pega um papelzinho qualquer, um envelope de alguma coisa, por exemplo, tem esse papel aqui, ele vem coisa da farmácia pra gente, então eu anoto
Tudo que eu estou estudando eu anoto no papel, porque minha cabeça vai devorar o que eu estou escrevendo. Eu vou forçar minha velocidade, diminuir minha velocidade, porque digitando a gente faz rápido, no automático, né? Mas escrevendo não. Então eu vou forçar você a escrever, voltar ao estilo antigo, que o povo acha ruim, mas no final, né? Perde a habilidade de decorar as coisas. Copie, 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 aí você consegue. Ok? Então vamos à aula do. Aí eu nem coloquei para a mulher do Google pronunciar, né? Então, mas de qualquer jeito vocês podem achar ruim, mas bora lá mesmo assim. Então, Ctrl C. Eu gosto no incognito que não grava. Não tenho que salvar os. Vai demorar um pouquinho. Essa aí é a minha tela de trabalho. Lá, abra logo. Para lá. Google Tradutor. Felizmente eu tô sem o fone de ouvido, eu não vou escutar quando ela terminar, mas eu vou ficar olhando para. Quando ela termina, ela para por ela mesma. Vou clicar duas vezes porque na segunda tentativa ela fala devagar. Inglês. Internet aqui, só Deus na causa. To accept, to add, to admire, to admit, to advise, to afford, to agree, to alert, to allow, to amuse, to analyze, to announce, to annoy, to answer, to apologize, to appear, to applaud, to appreciate, to approve, to argue, to arrange, to arrest, to arrive, to ask, to attach, to attack, to attempt, to attend, to attract, to avoid, irregularities, to arise, to awake. Falando tanto tempo em canadense, né? To advise, nesse caso, to afford. Que, nesse caso aqui ele traduziu como permitir, to pay, to pagar, né? To afford, to agree, to alert, to allow, to amuse, to analyze, to announce, to annoy, to answer, tô aqui, to apologize, to appear, to applaud,
to appreciate, to approve, to argue, to arrange, to arrest, to arrive, to ask, to attach, to attack, to attempt. Tô dando pausa para vocês poderem falar também. To attend, to attract, to avoid. Agora irregular. To arise, or arise. To awake. Mas despertar, mas também você pode dizer, are you awake of it? Você está ligado nisso, você está sabendo disso, né? Por exemplo, você está sabendo que você está pagando por uma coisa que você não está usando? Are you awake? Você está acordado com relação a isso, né? Eles usam muito isso. Aí a conjugação que eu coloquei aqui para vocês, deixa eu tirar o to aqui, né? Eu também vou tentar colocar isso aqui na descrição para vocês poderem praticar, viu? E vocês olham o exemplo e fazem. Vai lá. I accept your proposal. He accepts your proposal. She accepts your proposal. Por que esse ac? Porque tem dois C aqui, ok? It accepts your proposal. Kayla accepts your proposal. You and I accept your proposal. We accept your proposal. We não precisa ser só eu e você, não. Pode ser eu e alguém. Mas eu estou incluindo. Tem eu na história. Então, por isso que tem nós. Tem que ter o eu. Você está falando com alguém e diz eu e fulano e eu. Né? Então, we accept your proposal. He and you, ou she and you, ela e você, ou ele e você e seu cachorro, accept your proposal. Aceitam. You accept your proposal. Você aceita a sua proposta, eu não, mas você aceita. They accept your proposal. Por exemplo, Kayla and her husband. Kayla e o marido dela aceitam sua proposta. E como é que fica com aquele outro que eu falei que era... Deixa eu tirar aqui, né? Na tradução, que não quero que entre com a tradução. Vou deixar, peraí. Senão vocês vão ficar... Ctrl Z. Para lá, tirar a tradução, porque senão vai bagunçar a cabeça do Google. Para lá. Então, I attach the file in the email. He attaches the file in the email. She attaches the file in the email. It attaches the file in the email. Kayla attaches the file in the email. We attach the file in the email. He and you attach the file in the email. They attach the file in the email. Agora bora ver como é que fica
tirando aqui I para não accept. repetir tudo isso, né? Olha lá. Vou I colocar numa accept your velocidade proposal. menor. He Eu falei, accepts your tem que clicar uma proposal. vez, She para, accepts your depois proposal. vai de It novo. Porque accepts se your você proposal. clicar Kayla só accepts uma your vez, se proposal. você clicar só You uma and vez, I é accept your muito rápido. proposal. Pera lá. We accept your proposal. He and you accept your proposal. You accept your proposal. They accept your proposal. Kayla and her husband accept your proposal. I attached the file in the email. He attaches the file in the email. She attaches the file in the email. It attaches the file in the email. Kayla attaches the file in the email. We attach the file in the email. He and you attach the file in the email. They attach the file in the email. Olha lá, eu estava escutando aqui. Para lá então. Então vamos para o assunto de hoje. Deixa eu ver em que página é para não ficar procurando. Cinquenta e seis, gardening. Para lá. Unit 8 Gardening. Uma grande parte do Canadá é obrigatório ter um jardim bem cuidado. Se não tiver nada plantado, tem que ter seixos, pedrinhas, pois embaixo desse solo tem canos coletores de chuva que são ligados a um sistema no porão. Não é todo lugar, viu? Quando ela enche, quando a água enche, né, ela é bombeada de volta para o jardim automaticamente para aguá-lo. As pedras foram uma opção para quem não quer gastar com o jardim e sua manutenção. O gardener, jardineiro ou jardineira é uma profissão com um curso técnico de design nessa área. Mas quem não quer pagar o gardener pode. Tem aqui uma. Faltou o L. Gardener. Por quem não quer pagar por essa mão. Por gardener pode pôr a mão na massa, né? Tem gente que diz que é uma terapia. Que é terapia? É conversa. Tem também pessoas que, assim como os entregadores de jornal, recebem dinheiro para trabalhar temporário de cortar grama ou remover a neve do jardim e da calçada. Geralmente eles não tiram no jardim, não, só é da calçada. Que é obrigatório para o morador tirar, né? Se você não tirar, você pode ganhar uma multa se denunciarem você ou se o fiscal passar. Assim, neve que eu tô falando, neve da calçada. Que alguém pode levar uma queda, né? E aí quem paga é você. Mas a calçada não deixa de ser pública, né? Então não pode fazer puxadinho em cima da calçada como muita gente faz aí no Brasil, né? Porque ninguém reclama, ninguém denuncia. Então, nada de colocar barreiras na calçada, como carro, lixo, muro, ou mesmo cadeiras de bebê de bar, né? Aliás, não é permitido som alto de carro e nem é permitido beber no lado de fora do seu terreno. Você pode botar no seu driveway, mas na calçada não. Driveway é a entrada para sua garagem, que é parte do seu terreno. A calçada não é parte do seu terreno. Você pode deixar o carro a vida todinha no driveway à vontade. Muita gente faz isso. Mas não pode deixar na calçada, que está obstruindo das pessoas andarem na calçada.
né, não é permitido beber do lado de fora do seu terreno, né? Como eu falei, cadeiras na calçada para beber e fazer barulho, jamais. O próprio vizinho pode ligar anônimo para a polícia. O cachorro defecando no jardim dos outros, jamais. Mas acontece. Isso é teoria, porque na prática tem muita gente que passa, o cachorro faz lá na porta dos outros e ele finge que não viu e vai embora. Se o seu vizinho estiver lá, tirar foto e mandar para a polícia, pode. Ah, eu descobri nessa semana que pode tirar foto das pessoas ou gravar vídeo das pessoas nas vias públicas. Não tem, mesmo que seja criança, eles podem sim, sem motivo nenhum. Assim, nesse lado a liberdade já não prestou, né? Então, jamais, se você ocorrer do seu cachorro, pode ser que do seu cachorro defecar na padaria, pode ser recolhido por estar solto na rua, se seu cachorro ficar na rua, né? Você pode até receber uma multa. Você vai receber uma multa se o seu cachorro estiver solto ou sozinho na rua. Embora o povo vai andar com o cachorro solto, né? Mas você estando com o cachorro é outra coisa. Leis existem para serem usadas e são, entre aspas. Hoje em dia já não. E não é só isso. Tem que controlar as ervas daninhas, pois elas podem passar para o jardim do seu vizinho. E a mais famosa erva daninha, que só nós brasileiros achamos linda, é o Dandelion. Ele também serve para tratamento de quando você toma o chá de Dandelion, se você não tiver alergia, né? Pode ser bom para evitar pedra no rim, essas coisas assim, mas se você tiver pressão alta ou glaucoma, não deve tomar esse chá porque vai subir a pressão. É uma florzinha amarela que eu já mostrei para vocês, que quando seca, o vento leva, eu troquei aí, o vento tá meio trocado, e espalha suas sementes, e essa é mais difícil de controlar e que causa grandes problemas respiratórios. Mas vamos lá aqui para o contratando jardineiro, né? Contracting a gardener. Então, vai lá. Então não precisa traduzir aqui porque vocês estão vendo a tradução. Então eu vou só ler o inglês. O Luiz falando. I called a gardening and landscaping service. Então, porque assim, quando você está transformando o verbo em um substantivo, você coloca o artigo na frente, artigo pode ser o definido ou indefinido, e bota ing no final daquele verbo e pronto. Aí você transformou aquele verbo em substantivo. O substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Então vamos lá. Então o nome do serviço, né, é Gardening and Landscaping. Jardinagem e landscaping, eu me esqueci. Que é planejamento da terra. Bora lá. Então, I called a gardening and landscaping service because I know you are lazy enough to make our own garden. Bora lá. Am I lazy? Am I lazy? What about you? What about you? Pergunta é a interrogação. What about you? You said it's our own garden, so aren't you lazy? Aren't you lazy? Doorbell, campanha da porta. Blim, blom. You can play the lottery. You were saved by the bell. You are really lucky today. Open the door. Open the door. How can I help you?
You made a call to gardening and landscaping service, so they sent me. It was me, Luiz responded. It was me. Come with us, please. Luciana, maybe you learned something. Let's go to the garden. I want to plant veggies and fruits, but want it to look ornamental. Is it possible? Pronto, o diálogo terminou aí. Bora lá. Então, aqui, bora lá. Vocês vão pronunciar até aqui. Pronto, bora lá. I called, não é called, não é called. Called. A gardening and landscaping service. I called a gardening and landscaping service. Because I know you are lazy enough to make our own garden. De novo. Because I know you are lazy enough to make our own garden. Am I lazy? Am I lazy? What about you? What about you? What about you? What about you? You said it's our own garden, so? You said it's our own garden. So? Aren't you lazy? Bling blong. The doorbell. You can play the lottery. You were saved by the bell. You were saved by the bell. You are really lucky today. You are really lucky today. Open the door. How can I help you? How can I help you? You made a call to gardening and landscaping services, so they sent me. De novo, para facilitar. You made a call to gardening and landscaping service, so they sent me. It was me. Come with us, please. It was me. Parece que não falou, né? It was me. It was me. Come with us. Come with us, please. Luciana, maybe you learned something.
Luciana, maybe you learned something. Let's go to the garden. Let's go to the garden. I want to plant veggies and fruits. Veggies é uma forma carinhosa, uma forma curta de falar vegetables. Ok, então I want to plant veggies and fruits. But I want it to look ornamental. Is it possible? But I want it to look ornamental. Is it possible? Então, aí vocês podem olhar nesse site do professor Schultz e Kanamota. Eu não vou mostrar porque pode ser que ele não goste, né? Outro dia, há muito tempo eu estava mandando muito e-mail para ele e ele ficou com raiva, né? Em 2013. E aí eu prefiro não colocar o texto, vocês podem olhar no site dele, que prefiro não colocar, mas assim, vocês podem colocar a lista de vegetais que vocês quiserem. A lista dele é bem grande. Deixa eu ver onde é que eu tô agora, me perdi. Posso olhar também no site de vendas, né? Olha lá, pulei aí o dele. Para lá então. Gardening and landscaping vocabulary. Vocabulary. Okay? Gardening and landscaping vocabulary. Olha lá. Mow the lawn, que é cortar a grama, né? Eles chamam mow the lawn. Plant vegetables ou plant veggies. Tô aqui, viu? Plant vegetables ou plant veggies. Water the flowers. Rake the leaves. Trim the hedges. Eu não sei porque tem hedges, é edges, né? As bordas, mas enfim. Deixa eu ver aqui. Trim the hedges. Aparar cercas vivas. Trim the hedges. E edges é assim, edges. Mas nesse caso é hedges. Ok? Prune the bushes. Aparar os arbustos. Weed. Eu nunca vejo alguém falar weed. Eu já fui falar weed. Eu vou botar com B agora. Tá errado, Weber. Então era com D, viu, Ale? Não era B, não. Não é B, é D. Weed. Com D. Lawnmower.
Ah, meu Deus. É a palavra que eu não uso, menina, sinceramente. lawnmower, São separadas, lawnmower, lawn, lawnmower, more, lawn, lawnmower, more. Ok? Olha aqui. Lawn, lawnmower, lawnmower, mower, lawnmower. Ok? mow the lawn, mow the lawn, Mow the lawn, mow the lawn. Lembra que o W fica O. Mow the lawn. mow, Ok, bora lá, continuando. Gas can. Gas can. Garrafa de gasolina. Né? Lime trimmer. Lime trimmer. Também tem essa outra forma de falar. Shovel. Shovel. Shovel é aquela pá. Vegetable seeds. Vegetables. Quase não falar esse é, né? O é engolido. Esse é do meio aqui. Vegetables seeds. Hoe. Vai lá. Hoe, trowel, trowel, ou trowel, sei, nunca vi essa palavra. Fertilizer, fertilizante. Nozzle, que é aquele do chuveiro, nozzle. Sprinkler é o que joga água, spray, joga água para tudo que é lado, que é aguador. Rake, a water can, que é aquele watering can, que é aquele que é aguador. Rake, o ciscador. Leaf blower, soprador de folhas, que também é aquele outro, aquele mesmo que usa para soprar a neve. Pelo menos eu uso. Eu não tenho folha para soprar, não tem problema. Yard waste bag, bolsa hoe de trowel, lixo. wheelbarrow, fertilizer, nozzle, E sprinkler, watering, can rake, leaf blower, trowel, yard waste bag, shears printing, shears, weeder. e weeder. Tá vendo o que é com D aí? Bora lá. Hoe trowel, wheelbarrow, fertilizer, nozzle, sprinkler, watering, can rake, leaf blower, yard waste bag, printing, shears, weeder. Hoe trowel, wheelbarrow, fertilizer, nozzle, sprinkler, watering, can rake, leaf blower, yard waste bag, printing, shears, weeder. Ela fala rápido pra caramba, né? Hoe, trowel ou trowel,
wheelbarrow, que é o carro de mão, fertilizer, fertilizante, nozzle, sprinkler, watering can, rake, leaf blower, leaf blower, yard waste bag, pruning shears e weeder, ok? Vamos de volta aqui. A lista de fruta de novo do site do Schutz. Então vocês vão lá olhar, né? Eu vou pular as frutas, mas vocês podem olhar na internet, lista de frutas, não tem problema. Eu só vou pular porque, né? Vai que a pessoa não gosta. Tem aqui o site deles. Olha lá. Então o verbo to have, o uso do have na Inglaterra e nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nos Estados Unidos eles usam, no sentido de ter, possuir alguma coisa, eles usam have sem o got. E na Inglaterra eles usam have com got, né? Que tem o mesmo significado. Então, ambos significam possuir, ter alguma coisa. Mas o have é usado pelos americanos e o have got pelos britânicos, como eu já falei. Estou só repetindo. Oh, meu Deus. Olha lá. Então, por exemplo, I've got a friend who loves me. Eu tenho um amigo que me ama. É uma música da Jan Arden, que é I got a friend who loves me. I got a house, I got a car, I got a good... Eu sou péssima cantando. I've got the money in my pocket. Vocês procurem aí como é a música, que eu sou péssima cantando. Então, I've got, ela embora ela é canadense, mas ela fala o I've got, que é por causa da rima, né? I've got a friend who loves me. Eu tenho um amigo que me ama. I got a house. Eu tenho uma casa. I've got a car. Então ela pode I got e I've got. Tá vendo? Então esse got aqui tanto faz, né? E aí I have a house near the ocean. Eu tenho uma casa perto da praia. Mentira, aqui não tem nem praia. Então, singular indicativo, presente do singular indicativo. Então, sujeito mais o has ou have. Lembra que o has é para ele, ela, isso. E para o resto é have. E o objeto da frase. Ou sujeito mais have got ou has got e mais o objeto da frase. É assim a formação da frase indicativa em inglês. Eu estou afirmando, né? Então, é assim. Eu não estou negando, eu estou afirmando. Então, I have a pen. Vou mostrar o que é que eu estou dizendo. I have a pen. I have got a pen. Eu tenho uma caneta, né? She has a pencil. Bichinha, ela só tem um lápis. She has got a pencil. Plural, sujeito, mais have, mais o objeto no plural. Então, o que fez o plural foi o objeto. Então, o plural também pode ser o plural de nós, né? Nós, we have, they have. Então, I have books, we have books, we have got books. Ok? O plural dos sujeitos, né? O sujeito no plural. E a forma negativa, como é que faz? I have not ou I haven't. E he has not ou he hasn't. Para negar, comumente o inglês americano usa don't have, que também pode, né? Mas você pode usar tanto um como o outro. Então, como eu falei para vocês,
O don't serve para outros verbos, mas o have tem o dele mesmo, a forma dele. Mas você quer usar ou você escutou alguém falando, tudo certo, não tem problema. Então, sujeito mais have not ou haven't mais o objeto, é a forma negativa. Ou sujeito mais hasn't got mais objeto, ou has not. Deixa eu escrever aqui que eu não escrevi aí. Has not ou hasn't e have not ou haven't, ok? Aí é a forma negativa, ok? Então, por exemplo, I haven't a pen. I haven't got a pen. She hasn't, okay? She hasn't a pencil. She hasn't got a pencil. We haven't books or we haven't got books, ok? Agora no exemplo americano, com o don't ao invés do haven't, aí quando você tem o do, o has já não existe, o substitui pelo does ou doesn't, ok? Exemplo, então fica o don't antes do have. Então, I don't have a pen. I don't have a pen. She doesn't have a pencil. O que facilita na vida quando você usa o don't ou do, né? Facilita porque você não precisa saber qual é que usa, com exceção do verbo to be que não aceita de jeito nenhum o do. Você pode usar o do tanto para have, para outros verbos, menos os modais, ok? Então, we don't have books. E como é que fica a forma interrogativa? Você vai usar ou have, ou has, ou do antes do sujeito. Então, fica o sujeito, fica depois do have ou do do. Tá aqui, ó. Have, sujeito, mais got, mais o objeto, mais a interrogação. Ou has, sujeito, mais o got, mais o sujeito, mais o objeto, mais a interrogação. Por exemplo, have I got a pen? Eu tenho uma caneta. Has she got a pencil? Ela tem. O got, ele fica depois. Não fica junto, né, grudado com o has não, ok? Então, have we got books? Já na forma americana, usando do mais sujeito mais have, mais o objeto e a interrogação. Ou does, que é para a terceira pessoa, lembra? Mais sujeito mais have, mas o have volta ao normal porque já foi indicado que é a terceira pessoa aqui. Então, já foi indicado, não precisa indicar de novo, né? Então, do I have a pen? Does she have a pencil? Does she have a pencil? Do we have books? Né? Então, days, agora vamos para outro assunto. Days, months e seasons. Days of the week. Days, tá vendo aqui a pronúncia? Days of the week. Dia da semana. Sempre com letra maiúscula. Os dias da semana e os meses do ano sempre são com letra maiúscula porque é o nome próprio deles. Né? Então, Monday, Sunday, Monday. Bora lá. Monday. Podia começar pelo Sunday, né? Mas bora lá. Monday. Se escreve aqui. Tá aqui a pronúncia. Tuesday.
Wednesday, o D não pronuncia. Wednesday. Thursday. Thursday. Tá vendo aqui, aí? Isso aqui é para você lembrar que é a língua no meio do gente. Thursday. Friday. Saturday e Sunday. Ok? Para lá. Saturday and Sunday are known as the weekend. Então, Saturday and Sunday are known, tira esse E daqui, as the weekend. Esse D com o tracinho aqui é para você entender que é the, com som de D entre os dentes, não T. Aqui é um T, que é o som de T. Thursday, aqui é som de D. The, que é entre os dentes. Para facilitar, para você lembrar. Então, bora lá. Então, quando alguém fala weekend, I see you in the weekend. Que dia é do weekend? Sábado e domingo são weekend para aqui, né? Em qualquer lugar. Então, bora lá. Months of the year. Months of the year. Months of the year. Ok? Meses do ano. January. February. Aí você fala February. March. April. Tô dando pausa para vocês pronunciarem. May. June. J tem sempre esse som. J, Ju. Ok? O J tem esse som. Então é January. June. Ok? July. O A e o U tem som de O aqui nessa situação. August. September. October. November. December. Eu sou de December. De novo. January. February. March. May. Oh, desculpa. April. May. June. Não é June, não, viu? É June. Não pronuncio o E no final, não. July. August. September. October. November. December. What's your favorite weather? What's your favorite weather? What's your favorite weather? Oh, what's your favorite season? Okay, my favorite weather, my favorite season, my favorite weather is... Então, qual é o seu clima favorito ou qual é a sua estação favorita? Season. What's your season? Weather é clima e season é estação. Não é a mesma coisa. Weather e season. Weather é uma coisa, season é outra. Ok? Clima e weather. Então, my favorite weather, my favorite season is... Então, meu clima, melhor clima é cool. Um ar fresco, um tempo fresco, nem quente nem frio, fresco. Qual a season que eu mais gosto? Spring. Mentira, eu gosto de todos. Season of the year. Seasons of the year. Estações do ano. No hemisfério norte, como no Canadá e Estados Unidos, as estações começam diferente do sul. Exemplo. Enquanto no Brasil, bora lá.
de novembro, não, de março a junho, a início de junho, é verão, é verão, aqui é inverno, aqui no Canadá é inverno. De junho a março, de junho até setembro, no Brasil, é inverno, é outono ou inverno? Eu me esqueci, minha gente, sinceramente. Junho é verão aqui, eu me esqueci aqui. Oh, meu Deus. Peraí, estamos em... Misturei agora, deixa pra lá. Começamos a primavera, pronto, já começamos a primavera e aí começou o outono. Depois, quando começa o inverno, começa o verão. Quando no Brasil começa o inverno, aqui começa o verão. Por isso que eu misturei aqui na minha cabeça. Mas é assim, primavera no Brasil, outono no Canadá. Inverno no Brasil, verão no Canadá, entendeu? Então, os meses mais, as estações mais definidas são opostas, né? E as indefinidas também. As indefinidas, primavera e verão, ou primavera e outono, são as de transição, né? Então, bora lá. Eu não sou nada de geografia. Bora lá. Curiosidade, na maior parte do Canadá, no verão, o sol nasce às 5 da manhã e se põe às 11. No inverno, ele nasce tarde, umas 8 ou 9 horas, e se põe às 4 da tarde. A primeira primavera do norte é boreal, aurora boreal, né? Tem as luzes no céu à noite. E a do sul é austral. Ok? Então, a aurora boreal e austral, que existe, né? Eu não sabia que tinha no sul a aurora austral. Primeira vez que eu tô sabendo. Spring é de aqui no março, 21 de março no norte, e September 22 no sul do Brasil. Então, no sul. Então, March 21 North, September 22 South. Você também pode dizer 21st e 22nd. 21º e 22º. Eu gosto de dizer 21 e 22, mas eles gostam. Summer, June 21 North, December 21 South, que é o verão, né? Tá entendendo? Então, em março 21, no hemisfério norte, começa a primavera. Em setembro 22, no hemisfério sul, isso, Brasil, por exemplo, começa a primavera. Junho, que é o que eu estava explicando para vocês. Então, essa parte aqui, esses daqui é... Bora lá. Aqui eles também falam fall. Autumn, outono, ou fall. A gente fala muito fall, que é quando as folhas caem. Fall significa cair, mas também é outono. Então, September 23 ou 23rd, que é o 23º dia, ou March 20 no South, hemisfério South. Winter, December 21 North, June 21 South. Fall é usado nos Estados Unidos da América e Autumn no resto do mundo. No resto do mundo, entre aspas, porque aqui no Canadá também falam fall. Dias da semana e mês da estação do ano são sempre em letra maiúscula, como eu já falei. Agora vamos para o modal verb, que eu já tinha falado para vocês. O verbo modal são os verbos superpoderosos, eles não aceitam auxiliar, eles mesmos fazem o plural, o passado deles, passado, né? É o passado e como é o nome?
a negação deles já tem neles, então é super poderoso. Então, poder e saber, no sentido de habilidade. Quando você diz I can swim, eu sei nadar ou eu posso nadar, é uma habilidade, né? Então, o verbo can, como eu falei, é super poderoso. Lembrar é a melhor forma de lembrar dele, só que só se usa quando você pode fazer alguma habilidade ou não pode fazer alguma habilidade. Ele também é super poderoso porque ele é modal. Os modais são verbos que eles não aceitam acompanhante e eles fazem o passado dele, com a exceção do ought to, que precisa do to, precisa de um acompanhante. Então, quando fazemos a tradução, devido à nossa lógica da língua portuguesa, usamos saber, mas a saber não no sentido de conhecer, mas no sentido de saber fazer alguma coisa, né? De ter habilidade de fazer alguma coisa. Então, por exemplo, I can't swim, eu posso nadar, no nosso entendimento. Ou você pode dizer I cannot, eu não sei nadar, né? Ou I can't, eu não sei, só que e ele é igual para todo mundo, então você não precisa saber daquele SOS nada. Para ele não. Para ele é I, you, he, she, it, we, you, they, tudinho é can, ok? Então bora lá para vocês entenderem. Então, aqui ó, a forma negativa dele é can't ou cannot. Deixa eu escrever aqui, porque senão vocês podem não entender pela fala, né? Can, cannot é a negação e can't também é outra forma de negação, ok? Então é assim para todo mundo. I can, you can, we can, they can, tudo can. Ou cannot, né? I can't fly, you can't fly. Eu não posso voar, você não pode voar, ninguém pode, né? E como é a interrogação? Can you? Can you? E pontinho, que é o que é que você pode? Qual é a habilidade? É uma pergunta. Ou pode dizer can't you? Você não pode? E aí, o que é que você não pode? Can't you fly? Can't you run? Você não pode correr, você não pode voar. Bora lá. Então, singular, can, I can, you can, he can, she can, it can. Plural, as três pessoas do plural, we can, nós podemos, you can, vocês podem, they can. Aqui no Canadá eu vejo muita pessoa dizer you all, que é para facilitar para todo mundo entender que não está falando com uma pessoa só, está falando com todo mundo. Mas se você falar you, pode ser que todos entendam com todo mundo. Para lá, continuando. Então o verbo can principal fica na forma simples ou base. O que é a forma base? É a forma que ele está quando está acompanhado do to, mas sem usar to. Entendeu? Ele não tem to, né? Ele não aceita to. Então, she can help you. Ela pode te ajudar. To help, ajudar, socorrer, acudir, né? Então, ele não, o verbo que acompanha fica com a tradução com R no final, mas ele não precisa do to, entendeu? Então aqui, ajudar, mas não precisa desse to aqui. She can help you, ela pode te ajudar. I can help, she can go, ela pode ir. They can do, eles podem fazer, entendeu? Mas não precisa. E como é a forma negativa, can, mas not, cannot,
cannot ou can't, ok? Bora lá. I can't, you can't, he can't, she can't, I can't, it can't. Eu tenho um problema muito sério com esse. Eles têm mania de falar I can't. E o T ficou assim, cadê o T? Onde é que... Aí eu pergunto pro meu marido, you can ou you cannot? Porque eu não tô escutando esse T do final, I can't. Eles engolem esse T aí fica difícil. Mas assim, eu não sei como explicar para vocês, como é que vocês vão notar I can. Tá entendendo? Essa diferença aí quase eu não noto. Não? Só que nasceu aqui que deve notar. We can't, you can't, they can't. Eu não sei dizer para vocês, como é que você pronuncia? Não sei, não vou mentir para vocês. Isso aí, eu acho que esse desenho foi meu, é de minha autoria, né? Para falar she can't go out tonight. Tonight é hoje à noite, viu? Então, she can't go out tonight. Ela não pode sair hoje à noite. They cannot speak English. Eles não sabem ou não podem falar inglês. Para lá. Então, aqui temos fruit, branch, que é o galho, branch, flower, flow. The stern, que é o tronco, né? Mas se você tá falando de tronco arrancado, é log, viu? Quando o povo log, ok? Deixa eu ver se eu coloco aqui. Log. Uma tora, pronto. Ok? Um cepo, uma tora, um barrote. Entendeu? É já cortado. Agora lá. Então, the stern, leaf, que é o singular, e leaves, bora lá. Leaf, que é folha, leaf, e leaves é plural, ok? Também o verbo partir também é assim. Bora lá. The root ou the roots, ok? A raiz ou a raiz. Aí isso aqui que eu não coloquei, the soil. Soil é o solo, soil. E o chão, ground. Ok? The ground. Então, soil é o solo e ground é o chão, ok? Mas também tem land, viu? Quando você aterriza, land é terra, mas aí já é outra coisa. E aqui é minha autoria, quando foi que eu fiz? 30 de 8 de 2013. Para lá. Jogo sobre o assunto no site softschool.com/science ok? Para lá. Roots, stems, leaves. Isso aqui é explicando o que é taking the water, para que serve os roots, né? E para que serve os leaves e as flowers. Então aqui, bora lá. Leio o texto. Roots take in, que é um verbo frasal, take in ela suga. Water and food. As raízes chupam a água ou tomam água
E a comida, que mineral salts, sais minerais, from soil. Então, bora lá. Roots take in water and food from soil. Bora lá. Roots take in water and food from soil. Então, as raízes pegam água e fruto e alimento do solo. Anchors plants. Ancora as plantas. Anchors plants. E por que não é anchors? É a regra. The roots of a plant are spread out. The roots of a plant are spread out. Spread. Então, são espalhadas. Spread out. São espalhadas por aí, né? Para fora. Stem like a straw. Stem like a straw, como canudo. Transports water through plant. Stem like a straw. Stem like a straw transports water through plant. O stem, ou tronco, como canudo, transporta água pela planta, através da planta. Raises the. Tá notando que o verbo está terminando com S porque é um tronco só, não são vários, né? Então, raises the height of flowers and leaves. Raises the height of flowers and leaves. Stem raises the height of flowers and leaves. Então eles, se eu colocar no tradutor que fica mais fácil, que eu não preciso ficar traduzindo enquanto eu estou explicando, que aí fica demorado demais eu ficar traduzindo um por um. Vai lá. Aqui não. Que aí vocês vão aprender sem precisar ficar traduzindo. Então são 1, 2, 3, 4, né? 4. Vamos lá, então, roots take in water. Vou tirar esse tracinho aqui para ficar. Para facilitar mais, aí você já tem a tradução aí. Então, roots take in water. Aqui é o verbo take in, que é o verbo frasal, que ele é feito de um verbo mais uma preposição, ele se torna outro, né? Então, roots take in water and food from soil. A vez de vocês pronunciar. Anchors plants. The roots of a plant are spread out. Spread out. Spread out, que é outro verbo de
outro verbo frasal. Stem, like a straw, transports water through plant. Então, notando que é um stem, é um caule, então, se é um caule, ele é transports, com essa aqui no final. Raises, o verbo to raise, raises the height of flowers and leaves. Stem brings closer to light. Structural. The stem is made up of little tubes. Little tubes. Então, stem is made of little tubes, ok? Agora bora aqui, o próximo. Até aqui. Leaves different shapes. Almost always green, but sometimes covered with another color, such as red. Leaves different shapes, almost always green, but sometimes covered with another color, such as red. Aí você diz, eu já vi esse color escrito sem o U. Acontece. Eu não sei se é os Estados Unidos ou o Canadá, mas um dos dois, né? Green substances in leaves. Green substances in leaves. Chlorophyll. Chlorophyll. Deixa eu tirar esse tracinho aqui. Leaves make food for the plant. Agora já fica... Leaves make foods for the plant. Tá vendo que aqui tá leaves, tá plural, então aqui é make, não é makes. To do this, they need the water and the mineral salt obtained from the soil. Lembra que eu falei o solo? To do this, para fazer a clorofila, né, para trazer a comida. To do this, they need the water and the minerals and mineral salts obtained from the soil. They are carried inside little veins in the leaf. They are carried inside little veins in the leaves. To make food, leaves also need sunshine and CO2. Olha lá para terminar, né? Flowers produce seeds, which form the new plants. Flowers produce seeds, which form new plants. Space and warmth also needed for a plant to grow. Space and warmth also needed for a plant to grow. Ok? Deixa eu botar agora para lá pronunciar. Roots take in water and food, mineral salts, from soil. Anchors plants. The roots of a plant are spread out. Stem, like a straw, transports water through plant.
raises the height of flowers and leaves, brings closer to light. Structural. The stem is made up of little tubes. Leaves different shapes. Almost always green but sometimes covered with another color such as red. Green substance in leaves chlorophyll. Leaves make food for the plant. To do this they need the water and mineral salts obtained from the soil. They are carried inside little veins in the leaf. To make food, leaves also need sunshine and CO2. Flowers produce seeds which form new plants. Space and warmth also needed for a plant to grow. Agora mais devagar. Roots take in water and food, mineral salts, from soil. Anchors plants. The roots of a plant are spread out. Stem, like a straw, transports water through plant. Raises the height of flowers and leaves. Brings closer to light. Structural. The stem is made up of little tubes. Leaves different shapes. Almost always green but sometimes covered with another color such as red. Green substance in leaves chlorophyll. Leaves make food for the plant. To do this they need the water and mineral salts obtained from the soil. They are carried inside little veins in the leaf. To make food, leaves also need sunshine and CO2. Flowers produce seeds which form new plants. Space and warmth also needed for a plant to grow. Pronto. Agora voltando aqui para terminar, né? The plant parts, vocês vão completar o exercício. Então, roots, stem, leaves and flowers. Então, com essas palavras vocês vão completar aqui com o que você aprendeu. Então, the espaço of a plant produce seeds which form new plants. Então, de uma planta produz as sementes que formam novas plantas. Então, o que é que vai ali? Flowers. Então, the flowers of a plant produce seeds which form new plants. Agora aqui, the espaço, blank, make the food for the plant. They take the water and mineral salt and use them together with sunlight and carbon dioxide to make food. Carbon dioxide é CO2, viu? Se vocês se lembram. Então, the leaves make the food for the plant. They take the water and mineral salts and use them, tô aqui, viu? And use them together with sunlight and carbon dioxide to make food. Agora aqui, the blank, blank é espaço. Is like a straw, é como canudo. It moves water around the plant. Ele move água ao redor da planta. It raises the leaves and the flowers of the plant off the ground. Você pronuncia e ainda responde. Então, o que é que levanta as folhas e as flores do chão? Então, the stem is like a straw. The stem is like a straw. It moves water around the plant. It raises the leaves and the flowers of the plant off the ground. Lembre que aqui ó, é off, que é
2 Fs, porque pede o contato do chão. E por último, the take in water and mineral salts from soil. Toma água e sais minerais do solo. They anchor the plant into the ground. Elas ancoram a planta no chão. They anchor the plant into the ground. É o que faz isso? Então, por último, the roots take in water and mineral salts from the soil. They anchor the plant into the ground. Ok? Essas aulas sobre plantas vocês podem ter no canal do meu amigo Valber, que é professor de biologia, e também o canal do professor, eu esqueci o nome dele agora, Science, né? Então o canal dele, depois eu coloco aqui o link para o canal. Não sei se o Valber ainda tem vídeo, mas o professor Science, mesmo ele falando hindi, dá para entender a explicação, entendeu? Então é isso. O próximo capítulo vai ser How is the weather like? Capítulo 9, né? Mas termino por aqui. Então, obrigada por ter assistido até o final. Beijos e fiquemos com Deus. Pratiquem, viu?